Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do último ponto da tutela provisória, que é a tutela de evidência. O que nós já vimos? Nós falamos de uma categoria que se chama tutelas de urgência, uma das espécies de tutela provisória, e vimos lá atrás que além da tutela de urgência, a tutela provisória pode ser de evidência. Nas últimas aulas, falamos da tutela antecipada de urgência, falamos na semana passada da tutela cautelar, que é também de urgência, e agora então vamos para essa outra categoria, para esse outro tipo de tutela provisória, que é a tutela de evidência. Reparem bem no nome, evidência. A tutela de evidência será concedida quando o direito for evidente. E nesses casos, é o que inclusive vai nos dizer o artigo 311 do CPC, não há perigo de dano. Aquele requisito que existe para as tutelas de urgência, que nós vimos, né, os dois requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano, aquilo só se aplica à tutela de urgência. Agora nós estamos falando de uma tutela provisória que não depende do perigo de dano, ela não é urgente, ela não é concedida porque é urgente, ela não é concedida porque existe perigo de dano para a parte, porque existe perigo de dano ao resultado daquele processo, a tutela que vai ser prestada, não é por isso que ela vai ser concedida. Ela vai ser concedida porque existe uma evidência naquilo que a parte está pedindo. E há casos expressos de tutela de evidência no Código de Processo Civil, o artigo 311, que é o artigo que regulamenta a tutela de evidência, vai trazer esses casos expressos. Isso já existia, de certo modo, no CPC de 73, tá, pessoal? Não é uma ferramenta assim tão nova, tá? Ela é nova com esse nome. O nome tutela de evidência não existia, mas o artigo 273 do CPC de 73 já previa a possibilidade de concessão de tutela de evidência em duas situações, lá no artigo 273 do CPC de 73. O que faz o CPC de 2015 no artigo 311 é separar a tutela de evidência, então agora ela não vem mais prevista junto com a tutela de urgência, ela vem lá no capítulo das tutelas provisórias, mas ela vem especificamente prevista num artigo que é só para tutela de evidência, o artigo 311, e ela tem hipóteses de cabimento mais amplas. Então a tutela de evidência agora vem para outras hipóteses, para além daquelas que eram previstas lá no CPC de 73. O CPC de 73 falava só do abuso do direito de defesa, que está no inciso 1º do 311, e do pedido incontroverso, que de certo modo aparece ali no inciso 4º do 311. Com o artigo 311, isso fica mais bem delineado e há outras duas hipóteses de tutela de evidência, além de se dar o nome tutela de evidência, que não existia. Lá no 273 do CPC de 73, só havia a previsão de uma tutela antecipada, que nessas situações poderia ser também de evidência, mas a tutela de evidência com esse nome, então, é sim agora uma novidade do CPC de 2015. Então, nós já sabemos o mais importante: tutela de evidência é uma modalidade de tutela provisória que prescinde, que não precisa do requisito do perigo de dano, ok? Bom, em que situações a tutela de evidência vai ser concedida? Em primeiro lugar, ela vai ser concedida quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório do réu. O que esse réu faz? Esse réu cria embaraços ao desenvolvimento do processo. Ele exerce o seu direito de defesa de forma equivocada. Ele abusa do seu direito de defesa, ele protela, ele impede a prática dos atos processuais. Ele tem um manifesto propósito de enrolar, propósito protelatório, de atrapalhar a prestação jurisdicional. Nesses casos, o que o juiz pode fazer? Se ele constata o abuso do direito de defesa, o manifesto propósito protelatório do réu, ele pode conceder desde já uma tutela provisória, uma tutela de evidência, para dar desde já para o autor
aquilo que o autor só receberia ao final. Vejam que nesse caso nós estamos falando de uma tutela, de uma decisão que concede ao autor parte daquilo que ele vai obter no final. Nesse sentido, é uma lógica parecida com a tutela antecipada, né, pessoal? Vocês devem estar pensando nisso. A cautelar era diferente, mas a tutela antecipada era mais ou menos por aí. Sim, era isso, né? A ideia da tutela antecipada era justamente poder dar ao autor aquilo que ele só viria a receber depois das provas, depois da decisão lá, quando a sentença fosse proferida. Aqui é mais ou menos isso. A diferença é que lá eu precisava de urgência. Aqui eu não preciso. No caso do inciso 1º, nós só precisamos do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu, ok? A segunda hipótese do artigo 311 é a que possibilita a concessão de tutela de evidência quando aquilo que aquele autor pede já vem tutelado, já vem previsto em precedentes, em que os tribunais já reconheceram aquele direito para o autor. A redação dele vai dizer, então, que pode o juiz conceder a tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente, significa, eu não preciso de fase instrutória, eu não preciso de prova pericial, de prova testemunhal, e o pedido é fundado em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Julgamento de casos repetitivos e súmula vinculante são precedentes que estão lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, que eu preciso que vocês leiam. Então parem agora, deem uma pausinha nesse vídeo, peguem o código e leiam o artigo 927 do CPC. Por que é importante ler o artigo 927 do CPC? Porque lá está aquilo que o Código de Processo Civil de 2015 quis que fossem precedentes judiciais. E lá vocês vão encontrar vários precedentes, não só o julgamento de casos repetitivos e a súmula vinculante. Além disso, vocês vão encontrar as decisões proferidas no controle concentrado, nas ações de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, as súmulas normais sem caráter vinculante do STJ e do STF, o IAC, o incidente de assunção de competência, que não é uma técnica de julgamento de casos repetitivos, depois nós vamos estudar isso, os enunciados editados pelo tribunal sobre o direito local, enfim, nós temos ali outras hipóteses de precedentes. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Eu estou querendo dizer que o artigo 311, inciso 2º, elegeu alguns dos precedentes do 927 como possibilidades para fundamentar uma tutela de evidência. E ele errou muito ao fazer isso. Por quê? Porque se a ideia no sistema de precedentes é manter a coerência do sistema, é fazer com que, se um tribunal competente para aquilo já decidiu uma determinada questão de direito de uma forma, outros tribunais ou juízes não podem decidir aquela questão de direito de forma diversa, todo aquele sistema de precedentes do 927 deveria fundamentar a tutela de evidência do inciso 2º do 311, mas não é isso que acontece pelo texto expresso do CPC. O que o inciso 2º do 311 nos dá é a possibilidade de concessão de tutela de evidência quando o pedido do autor for fundamentado em tese firmada em casos repetitivos. O que são casos repetitivos? São os recursos especial e extraordinário repetitivos e é o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. São esses dois que estão lá no 927 ou também em súmula vinculante, tá? A doutrina acaba defendendo, e com muita razão, que no inciso 2º do 311 nós temos que ler todos aqueles precedentes do 927. O fato do legislador ter escolhido apenas alguns deles é um problema, mas é claro que a gente pode trabalhar aí com essa interpretação sistemática, olhando para o 311 em conjunto com o 927. E ao fazer isso, nós entendemos que a tutela de evidência prevista no inciso 2º do 311 pode ser concedida se o pedido do autor for fundado apenas em fatos provados documentalmente e for fundamentado em teses fixadas em todos aqueles precedentes que constam no artigo 927, ok? Mas isso é uma interpretação da doutrina.
Tá? A professora Rogéria Dotti, por exemplo, fez a sua tese de doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná, justamente defendendo isso, a possibilidade de ampliação da interpretação a ser dada ao inciso 2º de uma forma sistemática com o artigo 927. Por que, reiterando isso, gente, que o artigo fala em fatos provados apenas documentalmente? Porque eu não preciso de fase instrutória. Se eu tiver fatos que dependam de prova pericial, prova testemunhal, vocês já sabem, precisaremos de uma fase instrutória. E aí o juiz não pode dar essa tutela. Até pode, mas ele precisa esperar a fase instrutória acontecer, ok? O inciso 3º fala que a tutela de evidência também vai poder ser concedida quando o pedido for reipersecutório, um palavrão, fundado numa prova documental do contrato de depósito. O que é um pedido reipersecutório? É aquele pedido que persegue uma coisa específica. Então, existe uma coisa qualquer, um bem, que foi objeto de um contrato de depósito. Eu confiei em um de vocês como depositários para guardar um bem para mim. E agora eu quero esse bem de volta. E vocês me devolvem esse bem. Eu entro com uma ação reipersecutória. Um pedido reipersecutório porque eu quero esse bem. Ah, você está com a minha canetinha roxa que eu tanto demorei para comprar para usar no quadro branco. Quero minha canetinha roxa de volta. Se você não me devolve, eu entro com uma ação de pedido reipersecutório para reaver a caneta roxa. Temos uma caneta roxa, aguardem na volta, porque nós vamos utilizar uma caneta roxa no quadro branco. Voltando então, eu quero a minha caneta roxa de volta. Só meus alunos vão entender essa piada, né? Quem mais vê esse vídeo não for meu aluno não vai entender essa piada, mas tudo bem. E aí eu faço então um pedido reipersecutório da minha canetinha roxa, ok? Se o meu pedido reipersecutório, fundado na caneta roxa, é fundado num contrato de depósito em que vocês se comprometeram a ficar com a caneta roxa e me devolverem a caneta roxa depois de um determinado tempo, o juiz pode conceder então uma tutela de evidência me dando desde já o direito de ter a minha caneta roxa de volta, ok? Sem que haja o requisito da urgência também, é uma tutela de evidência, certo? E por fim, no inciso 4º, a tutela de evidência poderá ser concedida quando a petição inicial for fundada e instruída com prova documental e o réu não apresente prova documental que possa impugnar aquela que o autor apresentou. Esse requisito, essa hipótese de cabimento da tutela de evidência tem muito a ver com a que havia lá também no CPC de 73, lá no artigo 273, porque isso gera um pedido incontroverso, né? Nós temos ali um fato provado documentalmente e o réu não apresenta a contraprova. O réu não apresenta a prova de que aquele fato que o autor provou ser verdadeiro não é verdadeiro. Nesse caso, também é possível conceder a tutela de evidência, ok? Vejam, então, que o Código traz hipóteses taxativas de tutela de evidência que, para algumas pessoas, não são taxativas, como acontece, por exemplo, na hipótese do inciso 2º, e o texto que eu vou colocar para vocês lerem tem a ver com isso, vocês vão poder entender melhor isso para depois, nós discutimos isso no nosso encontro na quarta de manhã, mas o fato é que nós temos ali hipótese de concessão de uma tutela antecipada sem o requisito da urgência. Essa tutela pode ser concedida a qualquer tempo. Cuidado, nós não temos aqui a tutela em caráter antecedente, né? Vimos que a tutela antecipada de urgência pode ser concedida em caráter antecedente, antes da propositura da ação com formulação de um pedido principal. Aqui isso não acontece. Aqui ela só vai poder ser pleiteada incidentalmente, ou seja, quando eu já tenho a ação proposta, a ação com pedido principal proposto. Então eu posso perfeitamente, na minha petição inicial, já pedir também a tutela de evidência, ou eu posso pedir isso durante todo o processo, sem problema nenhum, e até mesmo ter a concessão dela na sentença, naquela ideia que eu já contei também para vocês lá no comecinho, de tirar o efeito suspensivo do recurso. Não precisamos nos preocupar com isso agora, estudaremos isso, assim como estudaremos também os precedentes lá no segundo semestre, nas aulas de impugnação às decisões judiciais, precedentes, etc, ok? Então ela pode ser concedida a qualquer tempo, só que em duas delas é possível concessão liminar. O que é liminar, gente? É toda decisão proferida
in initio litis, no início do processo, antes, portanto, da citação do réu, sem nem chamar o réu, é possível o juiz conceder a tutela de evidência do inciso 2º e do inciso 3º, porque no caso do inciso 1º e do inciso 4º, ele depende das condutas do réu para constatar a evidência, né? A evidência do inciso 1º e a evidência do inciso 4º dependem da conduta do réu, ou seja, no caso do inciso 1º, depende do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu, e no caso do inciso 4º, depende do réu, na contestação, não apresentar uma prova documental para se opor à prova documental apresentada pelo autor. Ele não apresenta a contraprova. Então, nesses dois casos, não dá para ser liminarmente. Precisa esperar o réu agir ou não agir, e aí nós temos, então, a possibilidade de concessão dessa tutela. No caso do inciso 2º, então, ou seja, aquela tutela de evidência fundada em precedente, e no caso do inciso 3º, ou seja, a tutela de evidência fundada em pedido rei persecutório, o contrato de depósito da canetinha roxa, nesses casos não precisa esperar o réu. Assim que eu propuser a ação, assim que eu manifestar a minha pretensão na petição inicial e ali pedir uma tutela de evidência demonstrando o preenchimento dessas hipóteses de cabimento, o juiz pode desde já conceder essa tutela antecipada de evidência para a parte, ok? Perfeitamente possível então que ele faça isso, certo? A tutela de evidência, como é uma modalidade de tutela provisória, poder ser objeto de um recurso de agravo de instrumento, está lá no artigo 1015, então a parte que se sentir prejudicada, seja com a sua concessão, seja com a sua não concessão, vai poder agravar dessa tutela, sem problemas nenhum, e ela é provisória. Se ela é provisória, ela tem as características de provisória, né, da tutela provisória, ou seja, ela é temporária, ela é revogável a qualquer tempo, assim como ela tem que ser confirmada na sentença depois na decisão. Ok? Na decisão de mérito que vier depois. Se eventualmente o pedido for improcedente, ela vai acabar sendo revogada. Ok? Então, ela tem esse caráter de provisoriedade. E a cognição dela é sumária, pessoal. Tá? Ela não é exauriente. Claro, é muito evidente, né? Existe ali uma grande probabilidade daquele direito existir, mas ainda assim a cognição é sumária. A cognição não é exauriente. E essa é uma grande diferença entre a tutela de evidência e a decisão parcial de mérito do artigo 356 do CPC. Nós vamos discutir isso depois, a partir do texto que eu vou apresentar para vocês e a partir dos exercícios que eu vou colocar para nós discutirmos. Mas uma grande questão é, afinal, qual é a diferença entre a tutela de evidência e o julgamento parcial de mérito do 356? Porque nos dois o juiz concede, num momento que é anterior ao da sentença, que vem só depois, aquele pedido ou parte daquele pedido da parte. Por que que em um existe cognição sumária e a tutela de evidência, e no outro já é uma cognição exauriente e é uma decisão parcial de mérito? Nós vamos conversar sobre isso depois. Já vão pensando aí. Quero ouvi-los depois, lá no nosso encontro, para falarmos sobre isso, ok? Espero que tenham entendido. Fechamos com isso tutela provisória. A aula de amanhã é de sentença e coisa julgada. Não percam. Nós vamos antes fazer alguns exercícios sobre tutela provisória para fixarmos melhor, mas depois começamos então o ponto de sentença e coisa julgada. Talvez coisa julgada é um dos temas mais difíceis do processo civil. Não percam, portanto, as próximas aulas, ok? Se cuidem. Uma boa semana para todo mundo. Um beijo para vocês.